Daniel Rocha, Alkaline. Fala pessoal, muito boa noite. Vocês aí estão vendo esse vídeo agora no domingo à noite. E hoje eu estou aqui para trazer uma pessoa que passou por um processo, né, de jejum e que se colocou aí de repente nesse rol de 1%, quiçá 1% das pessoas que já experienciaram ficar 7 dias de água. E nem é um bicho de sete cabeças, né, Cecília? Boa noite, obrigado Boa por estar noite. aqui e se disponibilizar a falar com as pessoas. Obrigada. Um prazer. Não é um bicho de sete cabeças ficar sem comer, né? Você falou que já tinha feito 3 dias, Sim. até 7, né? Não foi tão diferente assim, né? Não, é uma cabeça por dia. É uma cabeça por dia, é um momento de cada vez, né? É uma subida. Eu achei interessante logo nos primeiros dias, né? Teve uma coisa que você me falou que eu fiquei pensando e é bem isso mesmo, né? Você falou assim, eu não estou conseguindo meditar. Mas para quê, né? Porque se você está em jejum, você já está em processo meditativo, você já está em processo de observação, você já está em processo de percepção ativo, né? Presente. Presente, é isso. Que todo mundo está fugindo, né? Mas o que te levou a experienciar jejum? Bom, eu não me achava apta, apesar de talvez até ser, né? De fazer essa experiência sozinha. Eu achava que eu precisava ter acompanhamento de alguém que já tivesse trilhado muitas vezes essa jornada e que me desse uma segurança para que eu não me sabotasse, não procrastinasse, não falasse, agora não, já tá bom, sabe? Porque quando você tá sozinho Sim. e não tem experiência, não sabe o que você vai enfrentar, a primeira dificuldade pode ser um obstáculo que você não supera. Então, ter alguém que fala, não, isso é normal, né? Você vai ver que vai melhorando, vai ficando mais fácil, foi muito importante para Não, mim. você tá falando de ter vindo aqui, fazendo jejum Sim, comigo e mas por que tal. fazer jejum? É, mas por que fazer jejum? Da onde veio esse negócio seu, assim, de fazer Eu jejum? queria quebrar o medo. Entendi. Porque eu não tenho medo de ficar sem comer, mas eu tenho tantos medos. Entendi. Eu imaginei que o jejum fosse me ajudar a enfrentar esses medos. E é mesmo, é uma ferramenta, né? É, É uma ferramenta para você se colocar no aqui, no agora, e você ver quantas percepções, né, abre sim. e quantas coisas, né? É um trabalho espiritual isso? De fazer um jejum? É um trabalho espiritual, né? É um trabalho de limpeza espiritual. É um trabalho de limpeza física e espiritual, né? É, É um trabalho de limpeza física e espiritual. Teve expurgo, tive, teve expurgo de parasita, tive. aquilo que todo mundo foge, que a maioria das pessoas finge que não existe, que é a história dos parasitas nos nossos corpos. Nossa. Inclusive, eu tenho uma experiência para compartilhar, que o Daniel havia falado uma live, né? Que numa situação que ele estava num jejum muito longo, estava travando a batalha espiritual com os parasitas e que os cachorros se agruparam na porta e a barriga dos cachorros começou a fazer um som bem alto, similar ao que estava acontecendo com você, e você até citou que era uma coisa meio telepática. E eu, assim, óbvio, nunca vivi isso, não descarto, mas também não confio 100%. Eu gosto de conhecer as coisas. Aí eu tava no quinto dia ou no quarto dia de jejum, e uma batalha espiritual assim, porque é um mix de. Você sente o parasita, mas você não só sente fisicamente, você sente as emoções, as confusões, tudo que vem junto com ele, assim, é uma coisa muito intensa, né? E aí eu tava ali me acolhendo, tentando. Daqui a pouco eu começo a ouvir um barulho. Eu pensei que tinha um monstro do lado de fora da porta. Era o cachorro dele, né? Que tava na porta fazendo simultaneamente os mesmos barulhos da minha barriga. Detalhe, esse cachorro dormiu na minha porta os 9 dias que eu estive aqui, né? Isso. Não teve um minuto que esse cachorro não me acompanhou nessa jornada. Nenhum dia ele fez isso. Apenas no dia que estava acontecendo comigo.
E eu gravei em áudio, porque eu falei: "Não, eu preciso mostrar que eu não estou maluca". Pois é, mas é assim, né? Aquilo que acontece com você, aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com a gente não precisa da confirmação dos outros. A Não, gente até fala, você documentou, tá para mostrar e tudo mais, mas aconteceu sim, e já descortinou, né? Então aí de repente você se abre para toda a comunicação que existe no meio social entre parasitas. é uma arma biológica, É uma arma biológica. Agora você chegou no né, eu ponto. entendi É isso. uma arma biológica, tem corporações por trás, tem indústrias que lucram com isso, com as patologias, e as pessoas perderam a consciência, né? As compulsões, a emoção desequilibrada, o rebaixamento da frequência no geral, né. Total. Baixou a frequência para o sangue, baixou a frequência para a neurotoxina, perdeu a fotonutrição. Discernimento. É. E aí, assim, depois de 7 dias de água, né, e 2 dias se nutrindo, o medo diminuiu. Não, se eu contar que o dia que eu mais tive medo foi a noite que eu cheguei, cara, eu tive pesadelos. Não pesadelo, né, mas, assim, sonhos tão confusos, emoções tão confusas, pela antecipação do que eu ia viver. Parece que tem uma batalha realmente espiritual acontecendo, que meio que te desvia da coisa. À medida que você vai caminhando, você vai se fortalecendo. Então, não é que no sétimo dia você está mais fraco, na verdade, você está mais forte do que o primeiro. E foi isso que eu senti. Eu senti a subida do Calvário, mas em cima do Calvário, Você tá forte. você ressuscita, sabe? Eu, Você eu, tá eu, eu bem. senti É isso. isso mesmo. E E se tiver necessidade, por exemplo, se acontece alguma situação de emergência, alguma urgência, que você precise fazer alguma coisa física, você vai ver que você tem muito sim, mais energia à disposição do que você acha que você teria naquele momento. exato. Eu consegui me cuidar o tempo todo. Foi mesmo. Né? Eu não precisei pedir ajuda, eu precisava da segurança, da sabedoria e até talvez do ancoramento energético, sabe? Aquele ancoramento energético. Eu estou aqui, mas eu fiquei por mim, né? Sim, E sim. fui. E foi, e teria feito agora, quebrando aqui, tá? Foi importante, foi legal, tivemos uma vivência aqui. Claro, na hora dos enemas, eu puxo a orelha, eu dou os horários, tem que É, fazer, vamos põe fazer, o ritmo. põe um ritmo, Hum, vamos fazer determinadas ações que de repente você não, de repente não teria experiência de fazer em é, casa, sozinho, mas assim, todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer. Claro, a gente tem uma vivência, a gente compartilha coisas, a gente tem momentos, né, de entendimento que isso enriquece muito mais o processo sim, de jejum, porque é uma troca sim. informativa constante. Mas as pessoas também conseguem fazer em casa, Conseguem conseguem. perfeitamente. Na verdade, assim, a vulnerabilidade que você fica quando você faz o jejum é a sua força. É isso. Porque se você se vulnerabiliza, você encontra essas coisas que às vezes são difíceis de acessar, mas ao mesmo tempo, se você tiver a postura de só aguardar e confiar, aquilo ali se desenrola. Acontece tudo, Acontece, acontece tudo como tem que acontece. O que eu acontecer. tinha que aprender, na verdade, era essa postura. Não era necessariamente a presença, né? Mas eu me dei porque tenho uma filha pequena, rotinas, Claro. horários que talvez eu não conseguisse ficar assim, é, em jejum, em oração e tão entregue ao processo, né? Mas perfeitamente acho que depois que você tem essa vivência ou se sente apto, mesmo que com medo, fala assim, vou fazer 7, mas vive o primeiro. Sim, Foca no dia. claro, tudo é um mesmo dia e assim, É o aqui e o agora, não né? é porque eu fiz 37 dias que eu faço 10, 15 dias de boa, sem que nenhum acontecimento. Cada dia, cada jejum, cada processo é único, né? Mas é uma vivência que quando você volta a comer, apesar de, né, dos prazeres que você sente, depois de um processo de limpeza de papilas, reconhecendo sabores, conhecendo sabores novos, você vai ver que você fica com saudade de fazer jejum. Depois você vai ver que É, você fica com uma coisa assim, fala assim, podia ter ficado mais tempo. Você sim. vai começar, porque é assim, é se entregar nas mãos do Criador.
Uhum. Não é nada diferente do que isso. E assim, é você conhecer efetivamente que existe uma força que rege os céus e a terra, que rege a nossa existência, que existe realmente essa centelha, que nós somos ligados a essa força e que quando você experiencia ficar na luz, isso tudo aflora, isso tudo vem à tona e, bom, eu só quero fazer mais jejum na minha vida, entendeu? Sim. É assim, É. cada vez que eu me vejo num processo de jejum, num processo de limpeza, eu só tenho mais certeza que quanto mais práticas eu tiver, melhor eu estarei comigo mesmo, para mim antes de qualquer coisa, por mim antes de qualquer coisa, e até para poder cuidar daqueles que estão no meu entorno, do Sim, meio, de todas as coisas. sim. Eu entendi que a cura se dá em etapas. Foi uma outra coisa que a gente conversou, né? Então, assim, mesmo que você faça um jejum de 40 dias, Não significa que você você se não vai. curou todo, Exato, claro. porque a sua estrutura não tem condição de processar tudo aquilo, Sim. né? Você ia desintegrar. Então, eu entendi isso. Então, essa repetição do processo com uma certa regularidade Sim. vai dando a oportunidade de você ir acessando camadas mais profundas ou prioridades também, né? Você É. está trabalhando uma questão, nem tocou na outra, mas foi, nossa, acho que acho que a coisa mais legal de tudo é não permitir a autossabotagem, né? É força mesmo. Isso aí é uma coisa importante que você falou assim. Porque no sétimo dia não é que você está mais fraco, você está mais forte mentalmente e de energia como um todo. Você tem mais força de decisão, inclusive, né? Então, é um descortinar Uhum. dessa história assim. Eu sei que você já era uma pessoa que na sua vida você já vinha já num processo assim de desbravar a vida como um todo, de postura e tal, mas assim, o processo de jejum te coloca uma força real. É saber que quando você tiver necessidade, você pode confiar a sua vida nas mãos do Criador e está tudo resolvido. E a gente está conectado aqui e a gente consegue extrair energia, força. Muitas vezes é a seiva de uma folha que já preenche o seu dia com energia, mas a gente ficou tão denso, comendo tanta porcaria, né? E aí é um crime, é uma afronta você parar de comer. Mas como? Você já está magro, você já fez, mas você já fez esse coisas, por que você vai fazer de novo? É uma vez na vida só, né? Mas o que é bom a gente não repete, Eu né? acho. É que assim, nem tudo que é bom é agradável 100%, mas tudo tem um preço. É o esta vida que é kármica e é de meritocracia. Aqui é um mérito. Você, para você receber o benefício, você tem que pagar o preço. Não existe cura sem febre. Essa é a Exato. história. As pessoas querem pular a fase mais importante do processo de cura, que é a reação do corpo. Uhum. Então, mas e a nível sintomático? E a nível de outras coisas? Foi difícil? Sim, não foi? Foi tranquilo? Porque eu sei que as pessoas sonham, ficam com desejo, Ah, coisas do tipo. eu sonhei com comida desde o primeiro dia. Só que em nenhum momento nos meus sonhos eu me permiti comer. Que bom. Eu fiz jejum no sonho, que eu achei muito legal. Mas assim, os meus sonhos foi também bem curioso. Eu só sonhei. Teve um dia que eu sonhei com uma caixa de sucrilhos. Gigante. Foi o primeiro dia que estava mais confusa. Mas depois eu só sonhava com vegetal. Que bom. E também, né, vamos falar aqui o pessoal, né, nos primeiros 3 dias ela ficou com água destilada. Foi. Né? O pessoal aqui do canal já sabe, o pessoal que me acompanha já sabe, que faz a mentoria já sabe. O propósito da gente utilizar água destilada no processo de jejum, que só pode ser utilizado por você em jejum total, água destilada, tá? É para desconectar parasitas do sistema nervoso central. Então, bem como outras pessoas que já fizeram protocolos comigo presencial ou à distância, eu tenho visto e tenho acompanhado pessoas eliminando, expurgando parasitas em menos de 7 dias, né? Claro que sempre fazendo uso da água destilada nos primeiros dias para desconectar. E aí essa parte emocional também fica mais fácil, essa parte de Sim. sonhos, de desejos, de todas essas coisas, porque, né, tem um descolamento, então esse controle que os parasitas que porventura estão dentro dos nossos corpos aí há anos, controlando os desejos, as emoções, um monte de coisa, tá?
deixa de existir. Então você parece que toma o cérebro de novo, né? Você vira o cérebro novamente, você deixa de ser controlado, e fica muito mais fácil o processo. Se você que está aí quer fazer um processo de jejum, não pode se ausentar, no próximo dia 1º, tá? Eu vou começar 10 dias de acompanhamento à distância, porque as pessoas têm feito e têm tido resultado, o mesmo resultado que a Cecília teve aqui, né? As pessoas têm tido também à distância. Então, são encontros diários durante 10 dias com propósito, tá? Então, é um jejum com propósito de limpeza, propósito de elevar o seu estado vibracional. E tudo nessa vida aqui, tudo está abaixo da espiritualidade. Estamos abaixo da espiritualidade ainda e tudo é espiritual. Até a gente acessar definitivamente as dimensões cósmicas, estamos aqui vivendo à mercê da espiritualidade e tudo é espiritual. Aquilo que você escolhe para comer, aquilo que você faz com o seu corpo, o tipo de emoção que você está vibrando, está sentindo, a sua mente, como é o padrão mental, que tipo de energia você troca com as pessoas, qual o estado vibracional, isso tudo está na espiritualidade. E jejum é uma coisa muito espiritual, né? Total. Como tudo na nossa vida, né? Não tem nada fora do espírito, ou é elevado ou é baixo. Né? Pois é, mas o que eu acho mais engraçado é que quem mais fala de espírito foge dessas experiências. São as pessoas mais medrosas em relação à experiência com qualquer coisa que seja do lado do campo invisível, as pessoas fogem, mas falam que acreditam no Criador, mas na hora de manifestar e de se entregar às mãos do Criador, foge, né? Mas é que o Criador que eles acreditam é um carrasco, né? Pois é o Deus Esse que dá medo. é o Deus que dá pancada, né? É o Deus que pergunta, Adão, onde está você? Sim, é o Deus que pesa a mão, né? Então, É esse. É o vingativo. É o do sacrifício, né? Ira, né? Então tá bom. Pois é. Será? Uma coisa é acreditar e outra coisa é conhecer, né? Quando você conhece a força, a origem da existência, quando você sente isso dentro de você, a crença deixa de existir. Acabou a crença. É vivência, é prática. Por mais que choque as pessoas, é empírico e vem do coração. E o coração é o sentir. O sentir não aceita mentira. O sentir é a verdade. O coração é o verde, é o que liga o céu e a terra. Poxa, quer algo mais Lindo. fenomenal do que isso? Muito lindo. Né? Enfim, querida, gratidão por esses dias, por todas as conversas que nós tivemos, por toda a troca informativa. Eu me sinto honrado pela sua presença, como a presença de todas as pessoas que chegaram na minha vida aí nos últimos 10 anos, em processos, em atendimentos à distância, em eventos, enfim. Só me sinto mais agraciado por fazer o que eu faço. Eu só posso te agradecer infinitamente e dizer que quem não fizer jejum tá por fora. Tá por fora mesmo. Pessoal, beijo nos corações, ficamos por aqui, tá? Hoje é um vídeo gravado, domingo à noite. No próximo domingo aí, ou no decorrer da semana, a gente volta aí com lives ao vivo, tá? E lembrando que no descritivo aqui do vídeo, eu vou deixar o grupo do Telegram, para você que quer acompanhar orações matinais todos os dias às 5 horas da manhã ao vivo, tá? Entra aí nesse grupinho do Telegram e fica ligado aqui no canal. Todo dia às 5 horas eu tô ao vivo, tá? Pra gente começar o dia com propósito, sem essa onda de começar o dia vendo mensagem de WhatsApp.